todos e com muito temor e tremor vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 21, 1 a 8. Apocalipse 21, 1 a 8. Acompanhe comigo em silêncio. Eu lerei em voz audível o texto da palavra do Senhor. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Com muita submissão ao Espírito que inspirou o escritor, nos colocaremos agora com temor diante de Deus, para que Ele, na sua soberania, graça e misericórdia, fale ao nosso coração, não apenas nos fazendo falar a palavra dEle, mas também aplicando-a em nosso coração, para que não seja simplesmente uma interpretação de texto, mas seja a viva e eficaz palavra do nosso Deus. Hoje vamos falar como será a nossa vida na eternidade com Jesus. Fevereiro de 2000, nós saímos, ou melhor, eu saía de Manhumirim com as malas prontas para o seminário de BH, deixando para trás o William Douglas e Damares, que morariam em Manhumirim, enquanto eu estudaria em Belo Horizonte. E o primeiro mês eu morei em Contagem, para vir para o seminário cá do outro lado de Belo Horizonte, na saída de Belo Horizonte. Eu saía de casa antes um pouquinho, ou aproximadamente 4 horas da manhã, caminhava um trecho, pegava um ônibus, pegava o metrô, saía até perto do Minas Shopping, subia a pé uns 10 ou 15 minutos para chegar no seminário. A aula terminava meio-dia e 20, eu descia mais 10 ou 15 minutos, pegava novamente tudo de volta para chegar em Contagem por volta das 14h30, para almoçar, para descansar, porque eu tinha levantado antes das 4, melhor dizendo, e ainda tinha toda a tarefa do seminário para fazer, e sozinho, sendo que 4 anos eu fiz de Belo Horizonte, de Manhumirim a Belo Horizonte a Manhumirim, todo final de semana, com exceção dos feriados e com exceção aí das férias. E foi muito difícil ficar distante da minha casa, distante da minha família, e também acarretado com a tarefa da faculdade do seminário. E por muitos momentos a crise veio. E lembro-me que um dia, por volta das 14 horas, dentro de um ônibus, já chegando em Contagem, eu comecei a ficar angustiado por essa situação. Mas algo veio ao meu coração, que foi olhar para o futuro e me ver pastoreando uma igreja. E olhar para o futuro e ver a possibilidade de estar pastoreando uma igreja foi suficiente para renovar as minhas forças e me conduzir novamente no propósito de Deus. Ele depois me conduziu para um local mais perto e assim vencemos os 4 anos. E depois, no dezembro de 2003, estávamos novamente saindo de Manhumirim para Belo Horizonte, agora na companhia de Damares e William, não mais para ir
e voltar, mas para ir voltar e não voltar para Belo Horizonte mais, porque era o dia da formatura, a semana da formatura. E quando a gente olha para o futuro e vê coisas maravilhosas, isso nos incentiva a vida. Todo o sofrimento aqui da terra, tudo que nós passamos aqui, não pode ser considerado grande o suficiente para tirar a nossa alegria da convicção daquilo que temos no novo céu e na nova terra, na eternidade com Jesus. Deus revelou ao apóstolo João todas as coisas que devem acontecer desde o nascimento, morte e ressurreição de Jesus até a eternidade, tanto o lado da condenação eterna como da salvação eterna. O texto em tela nos faz saber sobre o nosso estado na consumação e os benefícios que nós, eleitos de Deus, experimentamos nessa eternidade. Eu lhe convido a deleitar-se comigo e relembrar aquilo que já está no nosso coração pela palavra de Deus, tantas vezes lido e tantas vezes até mesmo pregado por tantas pessoas. Eu quero destacar aqui algumas maravilhas desse texto e eu oro ao Senhor que o Espírito Santo de Deus, assim como foi cantado no hino 3, na última estrofe, eu quero fazê-la aqui, lê-la aqui. O hino 3, cantado no início, está assim, a estrofe de número 3. Ensina aos teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Queridos irmãos, nesse texto nós temos algumas promessas vistas já realizadas na visão de João, mas que ainda acontecerão para a nossa vida, que certamente nos conduzirão a uma novidade de vida a partir de hoje, renovados na presença de Deus. Quando nós pensamos na questão da consumação dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, quando Ele julgar e Ele separar ali os ímpios dos justos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida como justo, e aqueles que não têm seu nome escrito no livro da vida como os condenados, nós seremos então levados para um local separado, diferente, e é aqui que eu quero traçar com você algumas lições para a nossa vida, que eu espero ser motivação suficiente para tomarmos uma decisão de nova vida em Cristo Jesus. A primeira lição que eu quero tirar aqui é que neste tempo a terra será liberta da maldição imposta pelos nossos pecados, ou por causa dos nossos pecados. Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, após a queda do homem, não só o homem foi amaldiçoado, mas a terra também foi amaldiçoada. Gênesis 3, 17 e 18, nós lemos: e a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Daí então você enfrentar hoje tantas catástrofes, tantos problemas surgidos, daí você ter uma terra que não produz como deveria produzir, daí você ter uma terra que produz, que tem pragas, uma terra que produz espinhos, uma terra que produz ervas daninhas, dada justamente a maldição por causa do pecado do homem. O pecado do homem amaldiçoou a terra, a consequência do pecado fez com que Deus amaldiçoasse a terra. E a terra, nesse período todo, tem passado por todas as implicações desta maldição. A terra anseia pela sua remissão. Em Romanos capítulo 8, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito disso. No capítulo 8, versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo fala sobre o anseio da terra em ser redimida. No capítulo 8, versículos 19, diz o seguinte:
A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na presença de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aqui no 22 você tem, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Mas agora a visão que João tem não é mais de uma terra angustiada, não é mais de uma terra amaldiçoada, mas ele vê um novo céu e uma nova terra. E o mar já não existe. O mar é o símbolo de tribulação, o mar é o símbolo de sofrimento, de catástrofes. E aqui, nesse novo momento da história, na consumação, a terra será totalmente restaurada. Sim, cremos que será esta terra, pois a palavra novo céu e nova terra não é um termo para um novo criado, mas um novo restaurado. E esse texto está num contexto do julgamento final, que vai do capítulo 20, do versículo 10 até o versículo 15, quando fala do grande julgamento. E neste grande julgamento você encontra no versículo 5, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ele está tratando do grande julgamento. Logo após o grande julgamento, a terra está livre da maldição de Deus sobre ela por causa do pecado do homem, porque agora aconteceu a consumação. Será uma terra que produzirá a 100 por 1. Será uma terra que será deleitosa. Será uma terra que será prazerosa. Então, estar nessa nova terra é muito, não apenas desejoso do nosso coração, mas é uma realidade que só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida experimentarão. Então, o primeiro benefício que nós temos no texto é que a terra será liberta da maldição imposta por Deus por causa do pecado do homem. A segunda lição é que nós teremos o nosso relacionamento plenamente restaurado com Deus. Vejam bem, quando você volta também em Gênesis, interessante que é o último livro da Bíblia, comparado com o primeiro, também no capítulo 3, você vê a queda. E a queda alterou todas as coisas, a ponto de fazer com que o homem se tornasse inimigo de Deus, em se esconder de Deus, buscar esconder-se do Senhor. E diante de todas as coisas apontadas ali, há uma maldição colocada sobre o homem, tanto na mulher quanto no homem, dentro de um relacionamento com Deus. Porque agora, nos versículos 22 a 24, dizem que, então, diz o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Olha o versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refúgio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Não só o homem foi expulso da presença de Deus, mas ele foi proibido de retornar ao jardim. Isso aqui é algo temeroso, é algo que deveria tremer o nosso coração diante daquilo que aconteceu, como uma questão da consequência do pecado, ou a eliminação da nossa ou do nosso relacionamento com o nosso Deus. E olhar e ver ali querubins guardando e uma espada reluzente, proibindo o retorno. O homem não pode retornar por si só na presença de Deus. O homem agora está em choque com Deus, é inimigo de Deus, ele precisa de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, ou seja, mediante Cristo Jesus, nós podemos ser reconciliados com Deus. Mas não basta apenas essa reconciliação com Deus,
num contexto relacionado a estarmos falando com Ele, mas ainda somos impedidos de tomar parte na plenitude de Deus por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falibilidade, por causa da nossa falibilidade. E diante desta falibilidade, eu sou, através de Cristo Jesus, voltado a Deus, mas no tempo da consumação, isto será diferente. Eu quero chamá-lo novamente a Apocalipse 21, 2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o Cordeiro de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, você tem aqui uma santidade sendo anunciada, porque a cidade é santa, e não tem cidade sem moradores. A cidade, a Nova Jerusalém, ela tem habitantes, e os habitantes dessa cidade agora são santos, são santificados, são purificados. É uma incorruptibilidade a partir da ressurreição. Não apenas isto, mas agora Deus desce para a terra restaurada. O céu desce para a terra e Deus vai habitar com o seu povo. Está no versículo 3. Esse habitar com o seu povo, isto é grandioso, é muito mais do que simplesmente uma terra restaurada. É você contemplar a própria face de Jesus Cristo, é estar com Ele, andar com Ele, pensar com Ele, crescer com Ele. Ouvi certa feita um pregador dizendo, e eu concordo plenamente, que nós nunca, nem mesmo na eternidade, conseguiremos alcançar a plenitude da glória de Deus. Mas como se fosse o seguinte: cada manhã Deus revela uma porção da sua glória. Amanhã de manhã Deus revela outra porção da sua glória. Aí depois de manhã Deus revela novamente a porção da sua glória. E isso é eternamente. Olha o gozo, olha a alegria de estar habitando com o Senhor. Olha a plenitude disto. Isso deve mover o nosso coração, isso deve mexer com a nossa estrutura, isso deve fazer-nos mais felizes em meio às adversidades, porque nada neste mundo, como disse o apóstolo Paulo, nenhuma tribulação desta vida é capaz de diminuir esta glória que está para nós reservada. A presença de Deus, morar com Jesus, estar do lado dele. Não tem problema se lá não fosse rua de ouro, se lá não fosse muros de pedras brilhantes, não tem problema se isso não estiver lá, se não for literal, se for só figurado, não interessa, porque a presença de Jesus é suficiente, e esta é a nossa maior motivação. Nós temos um relacionamento com Deus, não apenas restaurado agora, com deficiência, mas lá completamente sem pecado e neste relacionamento profundo com o nosso Deus. Enquanto estamos aqui, nós temos a bênção do advogado supremo, Jesus Cristo. O apóstolo João, na primeira epístola, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Que coisa maravilhosa. Em João capítulo 8, versículo 34, ele diz que Jesus Cristo está à direita de Deus, o Pai, e intercede por nós. Enquanto isso, nós estamos sendo guardados. Mas haverá um dia que não haverá mais necessidade disso, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Seremos recebidos para sempre na presença do nosso Deus. Terceiro lugar, os homens santos ou justificados serão libertos da sua maldição do pecado. Veja bem, se nós olharmos para o capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, nós encontraremos que: Adão, você pode comer de todas as árvores, dos frutos de todas as árvores que há no jardim, mas de uma árvore você não pode comer. O dia que dela comer, certamente você morrerá. Morrer aqui é um sentido muito mais amplo do que simplesmente uma questão biológica ou somente uma questão espiritual. Envolve as duas coisas.
E esta morte, ela vai trazendo as suas consequências na vida diária. À medida que vamos nos relacionando, nós vamos morrendo diariamente, fisicamente. Isso eu já contei para muitos aqui, isso é muito claro quando nós fomos, uma turminha aí de pastores, já há bem tempo, fomos brincar de bola. E eu estava do lado do presbítero, bom de bola, presbítero Wendel, e aí o Wendel, toquei para o Wendel tocou na frente e falou assim, pega. E aí eu disse, pega como? A mente foi lá, mas o corpo não vai mais. O corpo não vai mais. A gente vai morrendo. As rugas aparecem, os cabelos ficam brancos ou caem. A força vai diminuindo, mas não é só isso. Nós carregamos ainda o pecado em nós como uma morte espiritual de convívio com Deus, não apenas de Deus nos expulsar da presença dEle, mas de nós não queremos estar na presença de Deus como Deus. Nós queremos estar na presença de Deus como um médico que vai nos atender. Nós queremos estar na presença de Deus como um grande empresário que vai nos dar um bom emprego. Nós queremos estar na presença de Deus como aquele que vai nos assistir, nos atender, mas não como Senhor, não como o dominador da nossa vida. E essa foi a atitude de Adão. Qual foi o lugar que Adão se escondeu de Deus? No jardim de Deus. Se ele estava então se escondendo de Deus, por que ele não saiu do jardim? É porque Adão queria o jardim de Deus, só não queria o Deus do jardim. E o pecado faz isso na nossa vida. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos manda para distantes do Senhor. O pecado nos faz cada vez mais longe do nosso amado Deus. E aí vem as consequências. Por causa dele, a mulher teria não apenas dores multiplicadas no seu parto, mas ela teria dificuldade de ser submissa ao seu marido. Versículo 16. E o marido teria dificuldade de exercer a sua função de liderança. Ele mandaria, ele quereria ser chefe. Olha só, em Gênesis capítulo 3, o versículo 16, como nós lemos, veja bem. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que significa isso? Que a mulher teria dificuldade em ser submissa e o marido dificuldade em liderar. Ele querendo mandar e ela não recebendo o mandato, por causa da consequência do pecado. Até mesmo agora, depois daquilo que nós encontramos com o Senhor, ainda assim nós temos dificuldades de relacionamento uns com os outros e com Deus. É muito mais fácil obedecer à natureza carnal do que à natureza de Deus. E o próprio Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16, 17, 18 e 19, dizendo que há uma luta entre a carne e o espírito, porque são opostos entre si. E o que nos dá a bênção é que em Cristo nós morremos, e morrendo em Cristo, nós ressuscitamos também com Cristo. E essa morte biológica, que simboliza a morte espiritual, esta morte é derrotada na grande ressurreição, e isso nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, os versículos 54 a 57, que assim nos diz. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso significa? Isso significa que na ressurreição final, tudo que é do pecado ficará esmagado, ficará condenado, ficará jogado para fora, para longe, para distante do Senhor. E quando nós vamos aqui para o texto de Apocalipse, o 21, versículo 3, ele diz assim: então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Versículo 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Se você olhar o capítulo 20, no seu final, no versículo 14, você encontrará, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Vejam bem, a morte será também lançada na condenação eterna. Por isso nós não passaremos mais pela morte. Seremos restaurados na presença de Deus, não mais com pecados, não mais com fragilidades, mas agora com um corpo incorruptível na presença de Deus Todo-Poderoso. Nós temos ainda outra bênção, número 4. A nova vida não será mais interrompida. Veja bem, no céu, na criação, um anjo se rebelou contra Deus. E ele foi para o jardim e o homem e a mulher se rebelaram contra Deus. Daí então nós temos a nova vida dada por Cristo. E uma vez que estaremos na nova terra, nós não mais cairemos. Fica selada a nossa eternidade. Não há possibilidade de tomar uma decisão contrária àquela natureza que nós recebemos da incorruptibilidade. E isso nós vemos aqui nos versículos 5 a 7, que diz assim: e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. O que me garante isto? É que o próprio Deus é quem me deu a palavra. O governante, o Senhor Supremo, o Deus eterno, o soberano, a causa não causada, o dominador, aquele que se assenta sobre a redondeza da terra, aquele que chama as estrelas pelo nome e nenhuma delas fogem, aquele que conhece o seu coração, aquele que conhece o seu pensamento, ainda que a palavra não chegou à língua, ele já sabe todas, aquele que não tem como você fugir, se você vai para o lugar, lá ele está, se vai para outro, lá está também, não só vai lá e está, mas ele sustenta lá. É este que fez você nascer, é este que não só fez você nascer, mas que estabeleceu todos os dias da sua vida, determinou cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. É este Deus que garante a todos nós a bênção da salvação eterna, da comunhão maravilhosa com o Senhor. Tudo é novo e tudo é eterno, nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E finalmente, os inimigos de Jesus não estarão lá. Não é pecado você falar aleluia, não. Não é pecado. Sabe por quê? Porque no versículo 8 ele diz assim, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos, apontando para aqueles que não se arrependeram. Esses não estarão lá. Olha o que ele diz. Quanto, porém, a esses que acabei de citar aqui, a parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O que eu quero dizer com isso e por que isto é uma bênção para nós? Porque hoje os inimigos de Jesus ameaçam, machucam, agridem, prendem e matam os filhos de Deus. Mas eles não estarão mais lá para atormentar o Filho de Deus, os filhos de Deus. Eles não estarão lá para começar a diminuir o povo de Deus, humilhar o povo de Deus, agredir o povo de Deus, porque eles não fazem parte deste momento, deste lugar e deste povo, o povo de Deus. Eles não estarão lá para se levantar mais contra o Senhor Jesus, atacando a igreja do Senhor Jesus. Eles não estarão lá para ficar atribuindo coisas à igreja do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você está vendo hoje no nosso estado, no nosso Brasil, na nossa nação, um ataque muito ferrenho, nos chamando de homofóbicos. Porque nós pregamos que a palavra de Deus condena a prática da relação de um homem com um homem, a relação sexual de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. E nos chamam de homofóbicos por isso.
Mas nós não dizemos que essas pessoas devem ser exterminadas. Pelo contrário, nós as amamos e queremos que elas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, existem outros locais em que eles não permitem que matam tais pessoas, mas o povo respeita essas seitas, mas atacam o cristianismo. Por quê? Porque tem a ver com Jesus. Não tem a ver com aquilo que você prega, não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com o Senhor Jesus. Por isso ele disse: se o mundo vos odeia, sabei que antes de odiar a vocês, odiaram a mim. A questão é Jesus, o nome de Jesus. Esse é o problema da sociedade, porque o povo está inimigo, é inimigo de Jesus, está distante do Senhor Jesus. Então eles não estarão lá. Para estar lá é preciso estar com o seu nome escrito no livro da vida. E só Jesus pode garantir isto. Eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, a expectativa da terra redimida, sem qualquer maldição, sem catástrofes, sem sofrimento. A expectativa de um corpo incorruptível, santo e eterno. A expectativa da nossa reconciliação com Deus sem qualquer pecado ou interrupção. A expectativa da ausência de todo e qualquer sofrimento. A expectativa da vida eterna imutável. A expectativa da ausência dos inimigos de Jesus para guerrear contra os filhos de Deus. Isto é suficiente para que nós, aqui e agora, tomemos uma nova decisão de vida, de uma renovação na presença de Deus, com alegria, com júbilo, com prazer no Senhor Jesus, porque o que nós acabamos de pregar aqui é algo que é apenas para os eleitos de Deus, e se você é um eleito de Deus, você é servo do Senhor, você faz parte disto, e se faz parte disso, você precisa consertar a sua vida aqui e agora, ter alegria no Senhor, ter alegria na palavra do Senhor, ter alegria nos ajuntamentos de adoração ao Senhor, e que tudo aquilo que vem sobre você não é suficiente para lhe tirar esta alegria. Talvez seja necessário que você ore: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulse da tua presença, nem me retire do teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer-te. Todos os dias precisamos orar isso, para que o Senhor renove a nossa alegria nele. Porque já podemos dizer, isso não é uma possibilidade. Essa esperança que nós acabamos de pregar aqui, a respeito de todos os benefícios, a restauração da terra, que não será mais amaldiçoada, a restauração do nosso relacionamento com Deus, a bênção, a restauração do estado do homem de santidade, também a eternidade sem poder cair no pecado e estar livre de todas as agressões, e estar junto com o nosso Deus, morando com o nosso Deus, guardado pelo nosso Deus, assistido pelo nosso Deus, ausente de todas as possíveis tribulações da vida. Isto é suficiente para vivermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, não saia daqui com seu coração triste, entristecido. Não saia daqui com seu coração amargurado. Passe a olhar para o céu. Passe a olhar para a glória do nosso amado Deus. Eu gosto muito de citar Estevão. Estevão estava diante de inimigos. Os inimigos estavam rilhando os dentes por causa da sua fé. Eles estavam com pedras na mão. Enquanto eles estavam com pedras na mão e rilhavam seus dentes contra Estevão, Estevão não olhava para eles, mas ele olhava para o céu. E quem olha para o céu vê a glória de Deus. E quem vê a glória de Deus não consegue se abater diante das maiores ameaças do homem e da vida. Nós precisamos sim dizer: aleluia, vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Eu quero que você cante comigo. É possível cantar o Maranata, ora vem Senhor Jesus? Vamos cantar, mas cante com alegria e coloque alegria no seu coração. Peça ao Espírito Santo fazer seu coração.
Não deixe que o cansaço físico, não deixe que as tristezas, as adversidades tomem conta da sua vida. Mas cante com alegria esse cântico, porque o que nós estamos fazendo aqui hoje é devido ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e é garantia da nossa eternidade.